Deus não precisa usar a dor para gerar propósito. Isso é um mito, uma mentira muito usada nos dias atuais dentro de muitas igrejas. Esse mito, essa mentira, muita gente acredita nele e coloca em Deus a responsabilidade por muitos atos e ações que eles mesmos tiveram na sua vida. E qual é o perigo desse mito criado que Deus causa problemas e desse problema ele gera um propósito? É que se isso não acontece, a fé dessa pessoa é minada. A fé dela fica fragilizada e ela acaba se tornando uma refém de um Deus carrasco que precisa gerar uma dor para gerar um propósito. Mas eu quero mostrar para você algo na palavra de Deus que vai fazer cair por terra essa mentira através da verdade que está escrita. Por isso você precisa abrir o seu coração para entender que Deus não é esse Deus cruel. Que Deus é esse que precisa fazer algo mal para gerar algo bom depois a partir do mal. Deus usa o mal para gerar algo bom? Deus realmente é esse Deus cruel, carrasco, como nós temos ouvido por aí? E para mostrar para você uma verdade bíblica, eu quero te mostrar o que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 17. Está escrito assim, olha: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago aqui está escrevendo a sua carta, e na sua carta, nos versos anteriores, ele vai falar sobre a origem do pecado, aonde o pecado se originou. E depois ele vai falar sobre a origem do bem, de onde o bem provém, de onde vem toda a bondade. E ele vai dizer que esse bem, essa dádiva, esse dom, ele vem do Pai das luzes. E por que luzes? Somos nós a luz do mundo, como a palavra de Deus também deixa escrito. Então nós vamos começar a entender aqui que Deus não é autor do mal. Se toda boa dádiva desce dele, e Tiago afirma que nele não pode existir sombra de variação. Se Tiago está afirmando que Deus não oscila, que Deus não muda, que a sua ideia, o seu pensamento, o seu caráter não são variáveis, então Deus não pode ora provocar o mal, ora provocar o bem. Não é verdade? Se nós olharmos as Escrituras como elas realmente são, nós vamos perceber que o que eles contaram para nós a respeito de Deus é mito e não é verdade. Se Deus não é o autor do mal, se não é Ele que gera esse mal na minha direção, por que então acontece o mal? Por que então existem as dores humanas? Por que então existe tantas coisas ruins acontecendo no nosso meio? Por que as coisas às vezes não dão certo? Por que às vezes o que eu planejei não aconteceu? Por que eu não consegui aquilo que eu tanto esperava? E essa resposta também está na Bíblia. Está no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 7. E lá está escrito assim, olha: tudo que o homem semear, isso também colherá. Ah, então você está dizendo que Deus vai me punir. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que você planta e você colhe na mesma medida ou da mesma espécie da sua plantação. Por exemplo, se você plantou morangos, você não vai colher uvas. Se você plantou discórdia,
se você plantou confusão, se você plantou brigas, dissensões, falatórios, se você vem ao longo do tempo plantando essas coisas, você certamente vai colher tempestades nos seus relacionamentos. Não há como nós atribuirmos isso a Deus, porque são ações humanas. Se você plantou roubo, se você enganou alguém, se você trapaceou alguém, se você roubou de alguém, quando essa colheita chegar, e aqui nós estamos falando de uma lei espiritual que não é somente para quem está na igreja. Todas as pessoas colhem na medida que elas plantam. Ah, mas tem muita gente ruim aí, fazendo muita maldade, fazendo coisas erradas, e eu não vi até agora eles colherem nada. Talvez você não tenha visto. Talvez você não esteja com essa pessoa para vivenciar o caos que ela vive. Talvez você conheça fragmentos da vida dela que façam você pensar que ela não está colhendo. Mas de uma coisa eu posso te garantir: se está escrito, porque é verdade. Se está escrito, vai acontecer. Ainda que não seja no meu tempo, no seu tempo, mas no tempo certo, toda colheita vai acontecer. Nenhuma plantação vai ficar sem colheita. Assim como para aqueles que plantam o bem, que fazem o bem sem olhar a quem, que semeiam na obra de Deus, que semeiam a palavra de Deus, que dão esmolas àquele que precisa, que ampara a mão para o que está caído. Nenhuma dessas ações também ficará sem que haja uma colheita na sua direção. No entanto, quando nós olhamos para os mitos que são colocados no caráter de Deus, nós estamos atribuindo a Deus coisas que nós plantamos. Se eu planto o mal e colho o mal, não é Deus que está gerando esse mal para mim. Se eu faço errado, tomo uma decisão errada, empresto a quem não deveria, pego emprestado para suprir luxos, me torno endividado, é Deus que está promovendo isso para você? Não, de forma nenhuma. São ações humanas que não estão refletindo verdadeiramente o caráter de Deus. E aí, quando nós não sabemos explicar o caos que nós vivemos, as pessoas vêm para nós e dizem: não se preocupe, Deus vai transformar isso tudo num propósito. E a minha pergunta para você que está aqui agora vendo esse vídeo é: como Deus, um ser que na sua essência é bom, justo, misericordioso, que tem a sua base de justiça na sua própria palavra, vai pegar uma ação errada que eu e você tivemos, vai pegar o erro e transformar em algo bom? Se Tiago afirma que ele, na sua essência, é bom, Deus não vai usar nada errado para gerar coisas boas. O que Deus vai fazer então, Andréia? Já que ele não cria o mal, já que não é ele que está gerando isso, o que é que ele vai fazer no meio disso tudo para que eu saiba pelo menos que ele está comigo? Ele vai fazer o que está escrito em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. No meio de todos os nossos erros, no meio das decisões erradas, no meio do caos, Deus vai proporcionar que nós sejamos cercados de oportunidades para nos abençoar. Não transformar o nosso erro em algo maravilhoso, não. Mas ele vai nos proporcionar oportunidades de acertar, de fazer o correto, de voltar atrás, de pedir perdão, de refazer negócios, de assumir erros, de assumir consequências. E nesse meio, ele vai fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Por quê? Porque Deus é restaurador.
Ele é perito em restaurar. Agora entenda bem, o seu propósito, ele nasceu em Deus, ele não nasce de um problema. É a mesma coisa quando a pessoa diz, ai, Deus vai usar isso tudo que você viveu para você ter autoridade para falar sobre isso. Irmãos, isso é uma das maiores mentiras contadas na igreja. Se fosse assim, as cadeias não estavam cheias de pessoas que cometeram atrocidades. Elas estavam cheias de pessoas ensinando como não cometer atrocidades. Então, o que Deus faz é nos guardar no meio do processo, nos proteger no meio dos erros que nós mesmos causamos. É nos fazer entender que, apesar das nossas más escolhas, Ele restaura a nossa vida e nos dá a garantia por Sua palavra que nós podemos voltar e fazer o que é correto. E quando nós fazemos o que é correto, nós entendemos que Deus, ele é bom e ele não muda. A sua essência é bondade. Então, você que está aqui junto comigo, olhando para essa verdade bíblica, vendo isso através da palavra de Deus, eu quero convidar hoje o seu coração a deixar cair toda a mentira que eles te contaram sobre Deus. Que eles falaram para você que Deus vai pegar tudo isso e vai transformar em algo bom. Não, o que é necessário é que o Espírito Santo convença o meu e o seu coração de voltar e acertar o que precisa ser acertado. Fazer o correto, restituir a quem nós defraudamos, falar a verdade aonde nós mentimos, voltar aonde nós traímos e expressar o nosso arrependimento e proporcionar a partir daí fidelidade. Nós não podemos pegar coisas erradas, carnalidades e esperar que Deus transforme isso em propósito divino. Porque propósito divino foi criado para mim e para você antes da fundação do mundo, que é o que está escrito lá na carta aos Efésios. Nós temos uma boa obra de antemão preparada por Deus. Se é assim, eu estou afirmando para você, Deus não usa dores nem problemas para criar propósitos. Quem fala isso é porque não está disposto, primeiro, a confrontar você naquilo que precisa ser mudado. Segundo, não está disposto a pegar na sua mão e te levar pelo caminho certo. Talvez até mesmo porque ele nem saiba o que é certo a fazer. E terceiro, ele não está afim de gastar tempo com você, te encaminhando para aquilo que Deus tem de fato para a sua vida. Então, você que está aqui vendo esse vídeo, entenda algo. O Espírito Santo de Deus é poderoso para nos convencer de tudo que nós fizemos que não está na palavra e também para nos fazer entender que Deus, ele é bom e que ele não causa o mal e nem usa o mal para criar coisa alguma. Porque todas as coisas que ele criou e fez era muito bom.